Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula, na aula aqui da terceira semana da disciplina de estágio supervisionado de vocês, uma vez já tendo sido definida a escola, é hora agora de nós começarmos a pensar, no planejamento para o início das atividades de estágio supervisionado 1, para o início da realização das atividades de estágio supervisionado 1. Então, na sequência, eu vou estabelecer aqui alguns questionamentos, para que vocês possam refletir, pensar a respeito dessas atividades de planejamento, se já está tudo organizado, para que nós passemos efetivamente a tratar da execução das atividades de estágio, ok? Então, vamos lá. Vocês já conseguiram acertar com o professor titular da turma os horários em que vocês vão acompanhar essas atividades, essas aulas, Já há uma espécie de cronograma dessas atividades preparado? Vocês já conversaram com os demais setores, com os responsáveis pelos demais setores da escola, o pessoal da gestão, da coordenação pedagógica, enfim, para acompanhar toda a dinâmica do restante do funcionamento do espaço educativo? Como é que vocês vão fazer para acompanhar essas atividades? Que tipo de atividades vocês já planejam acompanhar? Se é uma reunião de pais, se é uma reunião de professores, se vocês vão acompanhar um dia lá no âmbito da coordenação pedagógica, verificar a atuação do coordenador pedagógico, o que é que vocês vão fazer exatamente em relação a essas atividades aí de gestão administrativa e pedagógica dessa escola, Bom, vocês já montaram um planejamento, estabeleceram um cronograma das semanas de estágio, quantas semanas vocês vão levar nas atividades de observação, quantas semanas vocês vão levar nas atividades de regência, quais são os conteúdos que essa turma vem estudando no momento para que vocês possam se preparar para essas atividades de regência. Atentem para aqueles aspectos que nós já abordamos sobre a questão da carga horária máxima diária e semanal para a execução do estágio. Bem, se houverem atividades institucionais também nesse espaço educativo que sejam extra classe, também seria importante que vocês acompanhassem. Então, procurem se inserir em todas as atividades disponíveis na escola, ok? Bom, e por que tudo isso? Porque conhecer a organização do espaço educativo e a realidade escolar, ainda durante o processo de formação profissional, que é o que vocês estão fazendo aqui numa disciplina de estágio supervisionado, é algo fundamental num curso de licenciatura para prepará-los de fato para a atividade profissional docente que vocês venham a desempenhar depois de formados. A prática de observação de estágio, que é o que nós vamos tratar, sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, ela leva a uma percepção profunda sobre as complexidades do espaço escolar, da escola, da própria prática docente, da atuação dos professores, portanto, e abre espaço também, principalmente para aquilo que é mais relevante para nós, na disciplina de estágio supervisionado 1, que é o espaço para reflexão sobre os temas e as realidades, enfim, que norteiam esse processo educativo. Diante disso, o estágio ele deve ser desenvolvido segundo uma perspectiva de uma atitude proativa e investigativa de vocês, que envolva sempre atividades de reflexão, que envolva sempre que possível uma intervenção naquele espaço escolar, pedagógico em que vocês se encontram inseridos, obviamente em comum acordo com as pessoas que lá desempenham suas atividades, Toda a equipe de gestão do espaço educativo e também o professor titular da turma. Então, a ideia é que vocês consigam, de maneira prática, compreender como é que aquilo funciona, que aquele espaço funciona, que aquelas atividades docentes funcionam, que aquelas atividades de aprendizagem desenvolvidas pelos alunos funcionam e que vocês possam também, de alguma forma, mediante essa atitude proativa e investigativa, intervir também positivamente junto àquela realidade, certo? Bom, a atividade de observação, especialmente aquela que vocês vão desempenhar durante as aulas de ciências, no sexto e no sétimo ano, ela é importante porque nos auxilia a perceber que o estágio ele não se resume a uma mera imitação de modelos do que seria um bom professor. A ideia não é apenas
se fixar no emprego de determinadas técnicas, metodologias e estratégias de ensino. Não é só isso. O estágio envolve uma atividade de reflexão muito maior. Envolve uma análise crítica sobre a realidade social em que aquelas pessoas ali daquele espaço educativo se encontram inseridas e, nesse caso, também vocês, enquanto estagiários, certo? A atividade de observação no estágio supervisionado, ela não pode se sujeitar apenas à descrição pura e simples daquilo que vocês observarem. Ela deve ser acompanhada dessa análise crítica que eu acabei de mencionar. A atividade de observação realizada com esse viés de uma análise crítica, ela vai ser muito importante para a compreensão da realidade social no qual se processam aquelas atividades de ensino que vocês estão acompanhando, de modo que vocês possam compreender que não há prática sem teoria e também não há teoria desvinculada da prática. Por isso, nas atividades de observação que vocês vão desempenhar aqui, né, na disciplina de estágio supervisionado 1, o que nós buscamos não é apenas ver o que está acontecendo na escola, mas ver e refletir sobre o que está sendo visto, certo? De modo a se analisar criticamente aquelas situações que vocês estejam vivenciando no âmbito da disciplina de estágio supervisionado 1, nas atividades de observação e posteriormente nas de regência também, certo? A habilidade que nós buscamos desenvolver, portanto, remete a sempre buscar saber fazer uso de técnicas, metodologias e estratégias de ensino que sejam adequadas a uma dada realidade ou a um contexto específico no qual esses alunos estejam inseridos. E isso exige necessariamente uma habilidade de vocês, estudantes, que seja aquela do saber criar, do saber desenvolver novas técnicas, novas estratégias de ensino, de modo que vocês se adaptem aos diferentes contextos em que estejam inseridos nas atividades de estágio. Assim, de modo a apresentar para vocês uma orientação sobre essa atividade observacional no estágio supervisionado 1, não é? Sobre como vocês devem realizar essas atividades de observação no estágio, seguem alguns questionamentos de modo a nortear aspectos sobre os quais vocês devem se centrar nessas atividades de observação. Então, lá na escola, o que é que eu devo observar? Eu, enquanto aluno de estágio supervisionado 1, devo observar, devo me fixar em que aspectos, em quais aspectos? Devo observar sempre se lembrando, não é, daquele viés da análise crítica por trás dessa observação. Então, eu devo observar todo o ambiente escolar, com especial atenção, especial enfoque ao que garante o funcionamento daquela instituição escolar, no que se refere especialmente à sua infraestrutura de ordem física e também ao capital humano presente ali dentro daquela instituição. Então, docentes, os alunos, os demais servidores daquele espaço. Que fatores externos influenciam essa dinâmica escolar? Como é que é a relação da escola com a comunidade, por exemplo? Quem são os alunos atendidos por essa escola? Em que contexto essa escola está inserida? Quem são os professores que atuam naquele espaço educativo? Qual a sua formação? Procurem descobrir mais a respeito de como eles foram parar ali naquele ambiente, o que os levou à atuação na docência, enfim, conversem com as pessoas. Como o professor titular prepara a aula, não é, que vocês estão acompanhando lá nessa turma específica? Como é a estratégia de planejamento desse professor? Quais são os materiais dos quais ele lança a mão para preparar suas aulas? Como são essas aulas de ciências que vocês estão acompanhando? Quais os objetivos previstos, não é, de ensino-aprendizagem dentro de cada aula? Quais são as estratégias de ensino, as estratégias de avaliação que esse professor tem adotado no âmbito dessas aulas? Qual o material didático que ele utiliza com esses alunos? Como é que se dão as interações professor-aluno, as interações aluno-aluno dentro dessa sala de aula, em que vocês estão observando as aulas de ciências? Os objetivos de ensino previstos a cada aula estão sendo atingidos adequadamente? Como os alunos raciocinaram sobre determinado conteúdo acompanhado numa aula específica? Houve adaptação de metodologias, né, de instrumental de ensino por parte desse professor
para que as necessidades dos diferentes públicos ali dentro de uma mesma sala de aula fossem atendidas? Houve a realização de algum tipo de contextualização acerca daquele conteúdo, não é? Se estabeleceu algum tipo de relação daquele conteúdo de ciências com o cotidiano desses alunos para aproximá-los mais daquele conhecimento? Houve algum estímulo à pesquisa, ao raciocínio por parte do professor no âmbito da atividade de ensino que ele estava desempenhando? Houve algum estímulo à pesquisa ou ao raciocínio dos alunos por parte desse professor? Como é que era a didática dele? Como você avalia, não é, as estratégias de transposição didática que ele estava realizando? Estavam sendo adequadas? Como é que esse professor lidou com os eventuais conflitos ali dentro de um ambiente de sala de aula? O que você observou em relação a isso? E se coloque numa posição crítica também de como é que você, estudante, né, sendo docente dentro daquela situação de conflito, agiria? Como seria a sua conduta? Esse professor, ele promoveu as relações interpessoais no âmbito da sala de aula, no âmbito dessas atividades de ensino? Elas foram importantes para a realização das atividades de ensino? E você, como é que você prepararia aquelas aulas? Que tipo de materiais você utilizaria? Que tipo de metodologias, estratégias? Como é que seria a sua atuação docente no que se refere à abordagem daquele determinado conteúdo? Como você lidaria com os alunos daquela sala de aula? Quais são os saberes e as competências mais relevantes para a regência no contexto da sala de aula, segundo a sua visão, depois de tudo que você acompanhou nas atividades de observação? Existe algum fator externo que está interferindo, influenciando de alguma forma essas atividades de ensino que ocorrem dentro daquela sala de aula? Quais outros aspectos você julga mais relevante também apontar, descrever nos seus relatos de observação? Então, tudo isso, gente, deve ser registrado. Esses questionamentos são apenas orientações, não é, gerais sobre quais aspectos vocês devem se centrar na hora de redigir os relatos de vocês. E lembrem-se, né, de orientações que eu já trabalhei em aulas anteriores. Nunca deixem a constituição, não é, a escrita, a produção desses relatos para depois, certo? Porque detalhes presentes ali naquela atividade de observação vão se perdendo ao longo do tempo. É impossível que nós consigamos nos lembrar de tudo ao final de um semestre letivo todo. Então, é muito importante chegar das atividades de estágio e, sempre que possível, já realizar o relato de tudo que foi observado lá, para garantir um registro fiel e uma análise aprofundada de todos os aspectos que foram observados ali. E como essas atividades de estágio supervisionado já estão se processando, não é? Já se encontram em andamento, é importante que nós passemos a falar também dos documentos, não é? Dos registros escritos que permearão essa realização das atividades de estágio supervisionado 1 aqui no âmbito dessa disciplina, certo? Então, no caso do curso de vocês, de licenciatura em Ciências da Natureza, conforme prevê o PPC do curso, o projeto pedagógico de curso, nós precisamos produzir 2 documentos ao longo dessa disciplina, certo? Então, um desses documentos vai se referir ao planejamento dessas atividades de estágio e o outro, propriamente, ao relato daquilo que vocês vivenciaram no estágio. Esse documento, que diz respeito ao planejamento das atividades que devem ser cumpridas no âmbito dessa disciplina de estágio supervisionado 1, se chama projeto de estágio, certo? E o que deve conter, não é, esse documento que nós estamos chamando de projeto de estágio? Inicialmente, vocês precisam apresentar uma caracterização da instituição educativa no qual vocês se encontram inseridos para a realização das atividades de estágio. Então, assim que vocês definirem esse espaço, essa escola onde vocês vão realizar as atividades de estágio, vocês precisam descrever, né, de uma maneira detalhada, pormenorizada, toda a caracterização da infraestrutura física daquele espaço, a sua localização, enfim, aspectos que descrevam também a comunidade que aquela escola está inserida, não é? O aspecto humano também, então, qual é o número de docentes, qual é o perfil de formação daquelas pessoas, como elas foram parar ali, os demais servidores, não é? Quantos alunos essa escola tem, enfim, qual é o perfil desse alunado, o que vocês já conseguiram extrair de informação a respeito
dessa formação daquele espaço escolar, né, daquela escola. Além disso, procurem descrever, também caracterizar aspectos relativos ao funcionamento. Qual é a oferta de cursos daquela escola, né? Quais cursos ela oferta, em que turnos de funcionamento, enfim. Seria importante também, ainda no que diz respeito à infraestrutura física, caracterizar todos os espaços multimeios. Então, além de falar das salas de aula propriamente, falar de outros espaços que eventualmente existam ali naquele espaço escolar, eventualmente laboratórios, enfim. Falar da biblioteca, do seu acervo, das condições de acesso dos alunos àquele espaço. Caracterizar de uma maneira geral toda a instituição educativa. Na sequência desse projeto de estágio, né, depois de realizar uma caracterização da escola, vocês devem expor o planejamento das ações de observação e também de regência. Ao descrever esse planejamento das ações de observação do estágio, vocês devem apresentar um cronograma semanal prevendo quais atividades de observação serão realizadas, em que setores da escola, não é? Se você vai observar o funcionamento da coordenação pedagógica, se naquela semana você vai observar uma sala de aula, enfim. E na sequência vocês devem apresentar também um planejamento das atividades de regência que vocês devem realizar nesse estágio. Então, apresentem um cronograma semanal com detalhes que estão planejados para serem trabalhados nessas semanas em que vocês realizarão a regência. E, obviamente, essa atividade de planejamento, não só da observação, da etapa de observação, mas também de regência, ela deve ser realizada em comum acordo com o professor titular da turma e os demais responsáveis pelo espaço educativo. Bem, e de modo só nos fixarmos, não é, nessa estrutura do documento aqui do projeto de estágio, que nós acabamos de detalhar, eu apresento aqui durante a aula, não é, essa indicação dos itens que vocês devem abordar no texto desse documento. O texto do projeto de estágio constitui a atividade dessa semana que deve ser produzida por vocês. E é evidente que eu não precisaria nem mencionar, não é, que como qualquer tipo de trabalho de natureza acadêmica, seria bastante relevante que na composição da atividade dessa semana, não é, do texto do projeto de estágio, vocês incluíssem também elementos pré-textuais, como uma capa, por exemplo, enfim, todos os elementos, não é, necessários à adequada apresentação de um trabalho acadêmico, no âmbito aqui da disciplina, ok? O segundo documento, né, além do projeto de estágio, que prevê o planejamento das ações que serão desenvolvidas no âmbito do estágio supervisionado, vocês precisam também produzir o relato ou o relatório de estágio supervisionado 1, que é onde propriamente vocês vão descrever, relatar tudo o que vocês observaram, tudo o que vocês vivenciaram nessas atividades de estágio, nunca se esquecendo do nosso foco no aspecto da análise crítica das atividades que ali foram desempenhadas. Então, como é que vocês vão organizar o texto desse relato de estágio? Mais adiante, nós falaremos em detalhes sobre a estrutura desse documento, mas é importante vocês já saberem, desde já, qual é a estrutura principal, né, do corpus desse texto. Então, vocês precisam novamente reapresentar uma caracterização da escola, quais os objetivos, né, dessa disciplina de estágio, a justificativa, não é, de vocês cumprirem essa disciplina, e isso, elementos, não é, para a redação desses itens, vocês podem até recuperar de aulas anteriores, de videoaulas das semanas anteriores em que nós discutimos tudo isso, a importância de cumprir a atividade de estágio supervisionado, certo? Depois vocês vão apresentar os conteúdos que serão ou que foram trabalhados nesse caso, já que nós estamos falando de um relato, não é, daquilo que vocês já vivenciaram, quais as estratégias pedagógicas que foram desenvolvidas durante essas aulas, principalmente naquelas em que vocês atuaram enquanto regentes. Quais foram as vivências, as experiências pessoais de vocês no âmbito dessa disciplina de estágio supervisionado 1, que eu julgo como sendo o cerne, não é? Um dos aspectos centrais dessa atividade, não é? Dessa composição escrita do relato de estágio. É muito importante essa atividade de reflexão frente àquilo que vocês vivenciaram ali, certo? Como eu disse a vocês,
É importante que desde já vocês tenham em mente, não é, qual é a estrutura básica do texto desse relato de estágio. Mais adiante nós teremos uma videoaula específica para tratar disso, não é? É importante vocês já conhecerem a estrutura, não é, do documento, porque, como eu disse, essa atividade de relato de estágio ela não pode ser deixada só para o final da disciplina, porque muitos detalhes, não é, especialmente das atividades de observação que vocês estão começando a desempenhar agora, se perderão ao longo do tempo. Então, procurem manter atualizados, não é, sempre que estiverem no espaço educativo, essa produção escrita do relato de estágio. Bem, para finalizar, eu utilizei na preparação dessa aula o texto do capítulo 1, não é? Desse livro aqui de Pimenta e Lima, Estágio e Docência. Então, caso algum de vocês possa ter acesso, não é, a alguma biblioteca para fazer a leitura desse material, seria muito relevante. E agora eu convido vocês a assistirem também o vídeo complementar que está disponibilizado lá na plataforma de ensino à distância e que trata sobre o papel do estágio para a formação docente. Mais uma vez, para que nós fixemos, não é, a relevância dessa atividade de estágio antes de vocês propriamente iniciarem as observações na escola. Realizem também a atividade proposta para essa semana, não é? Que é justamente a redação desse documento do projeto de estágio. Então, o documento de planejamento das ações de estágio supervisionado que vocês vão desenvolver ao longo dessa disciplina. E participem do fórum dessa semana. Era isso, bons estudos e até mais!